Muito bem, pessoal. A gente agora vai aqui começar a trabalhar com movimentos harmônicos simples, tá? A ideia é a gente poder, a priori, eh, colocar alguns conceitos, tá? E dar início à função horária da posição, ou seja, a gente precisa encontrar uma função que eu consiga descrever completamente a posição da partícula, tá? Mas vamos entender isso passo a passo, ok? Para isso, antes a gente tem que entender alguns conceitos importantes, tá? Movimento harmônico simples, a gente costuma resumir como MHS, tá? Eu vou definir o que é esse MHS, tá? Mas antes eu preciso definir o que são dois conceitos, tá? Primeiro é o movimento periódico. O que vem a ser um movimento periódico, tá? Pessoal, o movimento periódico ele é qualquer tipo de movimento que de alguma forma ele vai se repetir identicamente em intervalos de tempos iguais, tá? Então, eu tenho um movimento periódico que demora um certo tempo, e esse tempo se chama período, e de alguma forma algo está se repetindo. O que é que está se repetindo? É a posição, a velocidade, a aceleração, etc. Tá? Então, o movimento periódico é algo que se repete de forma equivalente. Tá? Isso é importante porque nem todo movimento harmônico necessariamente vai ser um movimento periódico, tá, pessoal? É, Mas vamos lá. Para a gente entender, então, o que é um movimento harmônico simples, vamos entender o que é um movimento harmônico. Um movimento harmônico nada mais é do que um tipo de movimento, tá? Onde a função horária, as funções horárias, o que são as funções horárias? São aquelas funções que vai descrever as grandezas físicas que descrevem o sistema. Então, a função horária da posição, que vai descrever a posição da partícula, do objeto, a função horária da velocidade, a função horária da aceleração, etc. Quando eu tiver um movimento harmônico, necessariamente as funções horárias elas têm que ser do tipo senoidal. Ou seja, a função tem que ser descrita por um seno ou por um cosseno. Ou por um cosseno, tá? Ou por um cosseno. E aí, pode acontecer de você ter a soma de seno com cosseno, tá? Mas desde que a frequência angular seja a mesma, ok? Bom, isso é importante porque a gente vai ter movimentos harmônicos simples, mas eu posso ter movimentos harmônicos que não são simples. São movimentos mais complexos, tá? E aí isso vai depender de alguns outros fatores, ok? Que não é aqui o escopo do nosso estudo. O intuito aqui é a gente estudar um MHS a nível ensino médio, tá? Muito bem. Pessoal, o movimento harmônico simples, ele nada mais é do que um movimento cuja função horária da posição e da velocidade e da aceleração, ele, ele é uma função senoidal, tá? De tal forma que eu vou ter uma única frequência e uma única amplitude, tá? Eu posso ter movimentos harmônicos mais complexos, onde a amplitude vai mudar, onde a frequência vai mudar, tá? Eh, e aí já deixa de ser movimento harmônico simples. Mas deixa eu tentar aqui resumir de uma forma mais simples, tá? Porque de forma mais rigorosa, o MHS é um movimento harmônico, tá? Onde ele é descrito por uma função senoidal, de tal forma que a frequência e a amplitude não vai mudar com o tempo, né? No caso que me refiro à frequência angular, tá? Mas de forma mais simples, imagine o seguinte: o que vem a ser um MHS, tá, pessoal? Imagine que eu tenho inicialmente aqui esse bloco. Esse bloco ele está no ponto de equilíbrio em x igual a zero, tá? Em x igual a zero, esse ponto se chama ponto de equilíbrio. E o que representa esse ponto? É o ponto que, se esse bloco preso a essa mola, ele estiver ali parado, se eu não mexer com ela, esse bloco não vai acontecer absolutamente nada, né? Ele não vai se mover. Então, ele está no seu estado de equilíbrio. Então, esse ponto onde x é igual a zero é o ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Aqui eu tenho um sistema de referência, um eixo orientado, x, tá? E esses pontos A e menos A, eles são a amplitude de movimento, tá, pessoal? A amplitude de movimento. O A, ele vai ser a distensão máxima da mola,
e o menos A vai ser a compressão máxima da mola, tá. Então, eu digo que é o MHS, pessoal, quando eu não tenho atrito e nem resistência do ar. Se eu não tiver atrito, se eu puxar esse bloco para a direita e eu soltar, o que que vai acontecer? A mola, ela vai exercer uma força sobre o bloco, de tal forma que vai puxar esse bloco para a esquerda. E quando ele estiver aqui no ponto menos a força, o bloco vai exercer, a mola vai exercer uma força sobre o bloco para a direita, e aí esse movimento vai se repetir indefinidamente, né? Já que eu estou desconsiderando aqui o atrito e a resistência do ar. Então, pessoal, basicamente o MHS é esse tipo de movimento, onde eu estou desprezando o atrito, a resistência do ar e qualquer outra força dissipativa, tá, pessoal? Outra força externa, ok? Então aqui só tem a força da gravidade, tem a força da força elástica, mas a força da gravidade não vai influenciar aqui no movimento. Tá? Muito bem. Então, de forma simples, o MHS é isso, tá? É um movimento de vai e vem, onde você despreza o atrito e a resistência do ar, ok? Veja que, como não tem atrito, a amplitude não muda com o tempo. Mas o que acontece se tivesse atrito aqui entre o bloco e o solo? Pessoal, se tivesse atrito, ele ia começar a se movimentar, ele ia de menos a, só que com o tempo ele ia perder energia e a amplitude ela ia diminuir com o tempo. Esse valor de A ia diminuir com o tempo, ou seja, a amplitude já não seria mais igual, ou seja, já não seria mais um movimento harmônico simples, ok? Então, não deve ter atrito porque a amplitude deve continuar sendo a mesma. Do mesmo modo, a frequência angular, ou seja, a frequência está associada com uma rapidez, que ele vai e volta, né? Se tivesse atrito, essa frequência ia diminuir com o tempo, tá? Muito bem. Mas vamos aqui relembrar alguns conceitos que é importante para a gente, tá? O primeiro conceito que a gente tem que relembrar aqui é o conceito de período, tá? O período, para quem não lembra, o período ele corresponde ao tempo de uma oscilação completa, tá? É o tempo. Vou colocar aqui bem resumido, tá? É o tempo para uma oscilação, tá? Oscilação completa. Ou seja, imagine que o bloco ele sai desse ponto A, é o tempo que ele vai e volta, tá? Então esse é o período. E o período, lembrando, ele é medido em segundos no Sistema Internacional de Unidades, o SI, ok? Uma outra grandeza importante para a gente aqui relembrar é a frequência, tá? A frequência F, tá? Que, que vem representar a frequência, pessoal. Para quem não se lembra, o que que a frequência mede? Ela vai medir o número de oscilações num certo intervalo de tempo. Então, mede o número de oscilações, tá? Para num certo intervalo de tempo, né? Num certo intervalo de tempo. Num certo, tá? Intervalo de tempo. Ou seja, pessoal, resumidamente, a frequência é igual a n dividido por ΔT, tá? Onde n é o número de oscilações e ΔT é o tempo gasto. Tá? Mas se n for igual a 1, ou seja, se eu tiver uma oscilação completa, qual o tempo correspondente? Ora, a gente já viu que o tempo para uma oscilação completa é justamente o período. Então, ΔTzinho é igual a Tzão, né? Ou seja, substituindo na fórmula aí acima, o que, é que eu tenho? Eu tenho que F é igual a 1 sobre tempo, tá, pessoal? Só isso aqui sempre é verdade, ok? Sabe? Porque a frequência sempre vai ser inverso do período, tá bom? Se eu analisar aqui só a dimensão, a análise das unidades, a unidade de, o número de oscilações é adimensional, então aqui fica 1. A unidade de tempo é o segundo, então 1 sobre S é a mesma coisa que S menos 1, e a gente costuma chamar isso aqui de Hertz, tá, pessoal? Então a unidade de frequência é o Hertz, ok? Uma outra, uma outra grandeza física importante para a gente lembrar aqui era da velocidade angular, tá? Para quem não lembra, a velocidade angular era o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma partícula que desenvolve um movimento circular uniforme, e ela vai do ponto A até o ponto B, tá?
E aí, ela percorre esse arco de circunferência aqui, ó. Eu vou chamar de ΔS. E ela varreu um certo ângulo, eu vou chamar de ΔΦ, variação de ângulo, tá? O φ é a letra grega, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou supor que o raio aqui da circunferência tem um raio R, tá? Vou chamar de raio A, tá? Vou chamar de raio A, ok? É, poderia ser R, poderia ser A, tá? Vou chamar de A por conveniência. Então, equivale a A. Então, R da circunferência é igual a A. E esse raio é constante, tá bom? Que ele executa o movimento circular uniforme, tá? Esse movimento circular uniforme, para quem não lembra, é um movimento cuja o módulo da velocidade é constante, tá? E a aceleração tangencial é igual a zero, a aceleração centrípeta é a aceleração responsável por variar a direção da velocidade, do vetor velocidade. Muito bem. Se eu quiser calcular a velocidade com que o objeto ele vai do ponto A ao ponto B, eu sei que a velocidade linear dele é ΔS ou ΔT, né? A gente sabe disso. Ora, mas se eu, pela matemática, eu sei que eu posso relacionar esse arco de circunferência com essa variação de ângulo e o raio da circunferência. Eu sei que ΔS nada mais é do que o raio, que é A, vezes a variação do ângulo. Posso fazer isso aqui, né? S, ΔS é igual à variação do ângulo vezes o raio. Isso aqui a matemática me diz, né? Então, eu tenho que V é igual a A vezes ΔΦ dividido por ΔT. Ora, pessoal, mas, para quem não se lembra, a definição de velocidade angular era justamente ΔΦ por ΔT. Ou seja, a velocidade angular ela vai medir a variação do ângulo num certo intervalo de tempo, tá? Onde, para quem não lembra, a unidade da velocidade angular era radiano, rad por segundo. Por que rádio, pessoal? Porque na física a gente não trabalha, geralmente a gente não trabalha com ângulo medido em graus, tá? É quase sempre com o ângulo sendo medido em radiano, tá? Então eu tenho que V é igual a vezes ΔΦ por ΔT, mas como ΔΦ por ΔT é igual a ômega, então V é igual a ômega vezes A, tá? Essa fórmula aqui, ela vai ser bastante usada mais lá na frente, tá? Então, sempre que você quiser relacionar a velocidade linear com a velocidade angular, é só você lembrar do raio, né? V é igual a velocidade linear é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio, tá bom? E aí, lembrando o seguinte, né? Aqui é 0 graus, tá? Que é 0 radiano. Aqui no ponto mais alto, ou seja, com 1/4 da circunferência, aqui é o π sobre 2 radianos, que equivale a 90 graus. Aí, quando você completa metade da circunferência, isso aqui é igual a π radiano, tá? Quando você faz a metade da circunferência mais 1/4, ou seja, você faz 3/4 da circunferência, esse ponto aqui é chamado 3π sobre 2, tá? E aí você dá uma volta completa, você executou 2π radiano, tá? Então 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, tá? São os ângulos principais aqui no ciclo trigonométrico, tá, pessoal? E aí é importante você saber converter ângulo em radiano, tá? Como é que converte ângulo em radiano, pessoal? Basta usar a regra de 3, né? Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que é 30 graus em radiano. Então, 30 graus, 30 graus em radiano. Ora, usa a regra de 3. Eu sei que 30 graus. Então, vou fazer o seguinte, ó. Converta, exemplo. Converta, converta 30 graus em radiano. Ó, pessoal, é bem simples, né? Faz a regra de 3. Ora, eu sei que 180 graus equivale a π radiano. Então, 30 graus vai equivaler a x. Multiplica cruzado, vai ter 180 vezes x é igual a 30π. Corta os zeros aí, eu tenho que 18x. Então, x vai ser igual a 3π sobre 18. Simplifica por 3, fica π sobre 6. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radiano. Tá? Então, você pode fazer isso para qualquer ângulo, para quem não se lembra, tá? Eu quero fazer 45 graus em radiano. Aí você pega 180 graus igual a π radiano,
então 45 graus vai ser igual a x. Você faz as mesmas contas, tá bom? Isso aqui, para quem não se lembra, tá? E aí uma outra equação importante para a gente é o seguinte, olha, eu sei que V ômega é igual a delta φ ou delta t. Se, se delta φ for igual a 2π radianos, ou seja, uma volta completa, então o delta t, para uma volta completa, é justamente um período. Então o ômega é igual a 2π sobre t, que delta φ é igual a 2π, delta t é igual a tzão. Então, essa fórmula aqui, pessoal, a gente vai usar bastante, tá? Bastante. Ômega é igual a 2π sobre t, tá? Mas lembrando como ômega, ou desculpa, como a frequência sempre vai ao inverso do período, então como f é igual a 1 sobre t, então t é igual a 1 sobre f, tá? Eu posso escrever essa fórmula também como sendo ômega igual a 2π vezes f, tá? Ok? Então, só para a gente fazer aqui uma relembrar algumas coisas que poderia ter se esquecido, tá? Muito bem. Vamos então para um caso interessante, tá, pessoal? Ó, imagine que eu tenho aqui um objeto executando um movimento circular uniforme, tá? É, e nesse movimento circular uniforme, então é o seguinte, então, deixa eu apagar aqui. Esse objeto ele executa um movimento circular uniforme e eu quero saber o seguinte: eu vou analisar, eu vou observar somente a projeção desse objeto no eixo X. Tá aqui. Ora, quando o objeto estiver bem aqui, ele vai ter uma posição, que eu vou chamar de posição X, que é a distância da origem até esse ponto. Ora, mas quando a partícula estiver bem aqui, por exemplo, o valor de x mudou, porque o valor de x vai estar aqui, ó. Vai ser agora a distância da origem, vai ser isso aqui, o x será agora esse aqui. E o ângulo φ também mudou, porque o ângulo φ ele vai estar aqui, ó. O ângulo φ vai ser agora tudo isso aqui. Então veja, o valor de φ ele varia com o tempo. E o valor de x também varia com o tempo. Então a ideia aqui é a gente encontrar uma função horária para o valor de x em função do tempo. Então, recapitulando, eu estou analisando somente a projeção desse movimento no eixo X, tá? Então, ele está se movimentando, eu estou analisando somente a projeção aqui no eixo X. Então, imagine que fosse tudo escuro e aqui fosse um ponto de luz. Então, ele ia clarear aqui no chão, nessa parte aqui da superfície, somente esses pontos de vai e volta, vai e volta. Ou imagina que aqui fosse um, um objeto que em cada instante ele está jorrando algo para o chão. E aí, quando ele for se movimentando, a água vai molhando aqui e voltar, indo e voltar. Ou seja, estou analisando somente a projeção, tá, pessoal? Muito bem. Então, ó, quando a partícula estiver nesse ponto aqui, o valor de x vai ser esse. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma circunferência de raio A, tá? É, o A é constante, o raio não muda, mas o que muda é o valor de x, porque a partícula está se movimentando no sentido anti-horário. Ora, mas eu sei pela lei dos cossenos que o cosseno de φ é igual a cáteta adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa. Então eu sei que x é igual a vezes o cosseno de φ, ok? Muito bem. Ora, vamos lá. O que a gente sabe sobre esse φ? Pessoal, tem uma forma bem mais simples, mas eu quero mostrar matematicamente, tá? Porque a forma mais simples nem sempre é mais fácil, porque às vezes requer um pouco de você pensar. Mas vamos lá. Eu sei que a velocidade aqui, ele executa um movimento circular uniforme. Então, eu sei que a velocidade é constante. Então, ômega é igual a delta φ por delta t. Lembrando que delta φ, delta φ é φ final menos φ inicial. E delta t é t final menos t inicial. E aí, pessoal, eu posso claramente dizer que t0 é igual a zero, porque eu posso começar a contar o movimento a partir do instante que eu quiser. Ou seja, eu posso cronometrar o instante inicial como sendo t igual a zero. Então isso não vai mudar nada, tá? Então vai ficar ômega é igual a φ menos φ0 dividido por t. Passo o t multiplicando, então fica φ menos φ0 é igual a ômega vezes t.
φ0 para o lado direito, então φ é igual a φ0 mais ômega t. Ou seja, pessoal, eu tenho que o φ ele é uma função do tempo, tá? É uma função do tempo. Quando o tempo varia, o valor de φ também varia, de tal forma que ele obedece a uma função de primeiro grau, tá? Isso aqui seria fácil observar se você analisar o seguinte, olha, não precisar fazer essa conta aqui em laranja, né? Ele executa o movimento uniforme. Lá do primeiro ano eu sei que no movimento uniforme a função horária é uma função de primeiro grau, porque é aquela fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Então, como o φ ele varia uniformemente, então ele também deve obedecer uma função de primeiro grau. Então, poderia pensar assim. Mas quem não pensou, pode usar aqui a matemática a seu favor, né? Ora, então, se eu substituir aqui esse valor de φ lá em cima, então o que, é que eu posso dizer? Ora, que x de t é igual a vezes o cosseno de ômega t mais zero. Então, essa aqui, pessoal, é a função horária da posição para o movimento harmônico simples. Tá? Ok? Então, pessoal, veja, não existe diferença nenhuma entre eu analisar esse objeto que executando o movimento circular e eu analisar aqui esse bloco se movendo aqui devido a essa mola. Então, o movimento é praticamente o mesmo, tá? Porque as equações são equivalentes, sabe, pessoal? Fisicamente o movimento é igual. Então, vamos lá. Esse A, pessoal, esse A é a amplitude, como já tinha conversado. Esse ômega era a velocidade angular, né? Mas a partir de agora a gente vai chamar de frequência angular, tá, pessoal? E é o tempo. E φ0, pessoal, ele vai ser a fase inicial. O que esse φ0 ele vai trazer de informação, pessoal? O φ0 ele vai trazer o seguinte, ele vai te dizer quais são as características do movimento para t igual a zero. Então, quando t é igual a zero, onde começa o movimento? O φ0 ele vai dizer se o movimento começa quando x é igual a, quando x é igual a zero, se quando x é igual a menos a. Então é o φ0 que vai te dar essa informação, tá bom? Muito bem. Então, eu vou aqui ser mais rápido, não vou escrever. Vamos pegar a função horária e vamos fazer t igual a zero para a gente ver os valores de x, dependendo do valor de φ0, tá? Então a gente vai pegar quando φ0 foi igual a 0 graus, quando φ0 foi igual a π sobre 2, quando φ0 foi igual a π e quando φ0 foi igual a 3π sobre 2, tá? São ângulos fundamentais aqui para o círculo trigonométrico, ok? Então, fazendo t igual a zero, eu tenho que x é igual a vezes o cosseno de φ0, tá? Então vamos analisar para quando φ0 foi igual a zero. Ora, x vai ser igual a, só substituindo aqui, tá? Eu fiz t igual a zero, então vai ficar a vezes cosseno de ômega vezes 0 mais φ0, como ômega vezes 0, 0, 0 mais φ0, fica φ0, tá? Então, no instante inicial, x é sempre igual a vezes cosseno de φ0. Vou fazer φ0 igual a zero, então vai ficar x igual a vezes cosseno de zero. Pessoal, o cosseno de zero radiano é igual ao cosseno de 0 graus, que é igual a 1. Tá? Esses valores de senos e cossenos, para esses ângulos fundamentais e do ciclo trigonométrico, vocês têm que memorizar, tá? Ora, então, para quando φ0 for igual a zero, o x é igual a A. Significa o quê? Que o movimento ele começa por aqui, ó. Tá? O movimento ele começa aqui. A partir do instante que eu começar a ligar o relógio, a cronometrar, o movimento começou aqui, ok? Muito bem. Pessoal, o x de t ele é uma função do tipo cosseno, tá? E a função do tipo cosseno, o gráfico dele tem um gráfico característico, tá? Ele não é uma parábola, ele não é uma reta, e ele é mais, ele tem algo diferencial, tá? O gráfico da função seno e cosseno é algo parecido com isso aqui, tá, pessoal? E aí, ó, para esse caso aqui, quando φ0 for igual a zero, como para t igual a zero, ele começa em x igual a A, então, ó, o gráfico, quando φ0 for igual a zero, vai ser um gráfico desse tipo aqui, tá? Ó. E aí, ó, como é que eu consigo identificar aqui o tempo? Pessoal, aqui, ó, o que é o período? É o período que ele completa uma oscilação completa. Então, ele vai, ó, vai e volta. Então, ó, o tempo para ele chegar aqui de novo, esse tempo aqui, ó, é o período, tá? Ó, ok? Aí, ó, deu uma volta, deu um ciclo completo, foi e voltou. Esse ponto aqui é 2t, que é o período, ok? Muito bem. Vamos fazer agora para φ0 igual a π sobre 2, ou seja, quando o ângulo agora é 90 graus.
Posição inicial é 90 graus, tá? X é igual a vezes cosseno de φ0, substitui a vezes cosseno de π sobre 2. Pessoal, o cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é igual a zero, tá? Então, a vezes zero, então x é igual a zero. Ou seja, o movimento começou aqui, ó, na origem, né? Ó, começou aqui, ok? No sentido da esquerda para a direita, ou seja, está se movendo para a esquerda, tá? Quando ele está se movendo para a esquerda, como é que vai ficar o gráfico? O gráfico, ele começa em zero, ele está se movendo para a esquerda, então ó, o gráfico é assim, ó, ok? Ora, ele vai dar um ciclo completo, então ele vai, executou um ciclo completo. Então, esse camarada aqui, ó, o instante desse ponto até esse ponto, aqui é justamente o nosso T, é o período, tá bom? Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Para φ zero é igual a π radiano. Pessoal, π radiano é a mesma coisa que 180 graus, tá? Então, x vai ser a vezes cosseno de π. O cosseno de π, pessoal, é igual a menos 1. Então, a vezes menos 1. Então, x é igual a menos a. Então, o movimento começa lá em menos a. Como é que fica o gráfico? O gráfico fica assim, tá? Aí, ó, o tempo ele vai e volta. O período ele vai estar bem aqui assim. Ops, tá? A gente vai ver, pessoal, que para o caso de uma onda, a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas, isso aqui a gente chama de lambda, tá? Lambda, que é o comprimento de onda, tá? Poderia ser esse aqui também, tá? Ó, essa distância até aqui, a gente chama de lambda, que é o comprimento de onda, tá? É um y de cabeça para baixo. Tá? A gente vai ver isso mais lá na frente, quando for estudar especificamente as ondas, tá? E também, se eu tiver agora φ0 igual a 3π sobre 2, que é o que vale a 270 graus, quando eu substituir na fórmula, x é igual a vezes cosseno de 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é zero, tá, pessoal? Então, x a vezes zero, zero, então ele começa também na origem. Só que agora ele está se movendo para a direita, então o gráfico vai ser subindo. Então, eu tenho esse movimento aqui, tá? Ó. Aí esse ponto aqui, ó, a distância, esse t aqui, do ciclo completo, ó, ele foi e voltou, é justamente o período de oscilação, tá? Ok, pessoal? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios para praticar, ok? Então, basicamente é isso, pessoal.